E nesse vídeo você terá a resposta do que são os resistores e como eles funcionam. Os resistores são componentes que têm como principal função limitar a corrente no circuito. Em contrapartida, também absorve as tensões excedentes no circuito ao qual ele está conectado, desde que seja obedecido o seu valor máximo de potência. Você entenderá cada frase dessa agora na prática. Para começar, vamos falar da principal função aí do resistor, que é limitar a corrente elétrica. A maioria dos componentes presentes num circuito, tais como os diodos, transistores, LEDs, entre outros componentes, eles não possuem a capacidade de conter a corrente necessária para o seu funcionamento quando estão sob tensões de trabalhos diferentes das que são suportadas por eles. Eles possuem valor limite de corrente de trabalho. Porém, se conectados a uma fonte de alimentação com tensão superior à típica dele, ou seja, do seu funcionamento, eles vão puxar uma corrente muito superior à máxima suportada. Esse excesso de corrente fará ultrapassar o limite de potência máxima do componente, o que na prática vai danificá-lo, assim como você vê nesse experimento. Nesse ponto entram os resistores, que possuem a capacidade de limitar a corrente no circuito e ainda absorvem o excesso de tensão da fonte. E para entender melhor a respeito desse excesso que é absorvido, observe esse experimento. Nesse circuito desejamos ligar um LED e, pelos dados do fabricante, esse LED possui uma corrente de 20 mA. A tensão máxima dele é de 2 volts. Porém, temos uma fonte de 9 volts que, caso ligue o LED diretamente nesta fonte, ele vai ser danificado permanentemente, o que chamamos de queimou o componente, pois os 9 volts são muito superiores aos 2 volts ao qual o LED precisa para funcionar. Logo, eu preciso remover desse circuito os 5 volts excedentes. E nesse ponto utilizamos os resistores que, além de limitar a corrente aos 20 mA necessário para o funcionamento do LED, ele vai absorver o excesso de tensão dos 5 volts. E é simples assim. Agora, para fazer de forma mais correta, temos duas leis a serem utilizadas, que é a lei de Ohm e a lei da potência elétrica. A resistência ela é igual ao valor excedente, ou seja, eu tenho 9 volts da fonte, menos os 2 que irão ficar no LED, isso vai sobrar 5 volts. Então, esses 5 volts é o que eu preciso dissipar em cima do resistor. Qual é a corrente máxima que eu quero que passe nesse circuito? É a corrente do LED, que é de 20 mA. Então eu tenho essa fórmula aqui, que a resistência R ela é igual a tensão excedente, os 5 volts, dividido pela corrente necessária para o funcionamento do LED, que são os 20 mA. A outra formulazinha que nós vamos utilizar é a fórmula da potência, para que nós não venhamos a exceder a potência máxima do resistor, fazendo com que ele venha se romper ou queimar ou danificá-lo permanentemente. Então a potência ela é igual a tensão ao quadrado, ou seja, aquela tensão excedente, né, dos 5 volts, dividido pela resistência que nós encontramos com a fórmula anterior, ou seja, o valor da resistência. Com isso, nós temos que os dados do LED são 20 mA ou 0,02 de amperes, e a tensão máxima dele é de 2 volts, para o caso do LED que nós estamos utilizando, porque tem LEDs que são de 2,5, de 3 volts ou 1,8 volts, e isso você vai ver nos dados do fabricante. Então, para encontrarmos a resistência necessária para dissipar os 5 volts excedentes e deixar passar somente a corrente de 0,02 amperes, que corresponde aos 20 mA, nós vamos pegar R é igual a 5 dividido por 0,02. Isso, fazendo na calculadora, nos retorna um valor de 250 ohms. Ohms é a unidade de medida da resistência elétrica. Então, quando vamos comprar um resistor, nós falamos, quero um resistor de X ohms. Nesse caso aqui, um de 250 ohms. Agora, com esse valor de 250 ohms, nós vamos compreender qual é a potência necessária do resistor para que, ao ligar nesse circuito, ele não venha a ser danificado. Então, a potência do resistor P corresponde aos 5 volts excedentes elevado ao quadrado, dividido pela resistência que acabamos de calcular na fórmula anterior, que foi 250 ohms.
Fazendo isso na calculadora, você vai perceber que dá 0,1 de watt, ou 100 miliwatts. Com esses valores, é só comprar um resistor de 250 ohms com um valor de potência mínima de 100 miliwatts. Porém, no comércio de componentes eletrônicos, você só vai encontrar valores padrões de resistência e potência para os resistores. Ou seja, eu não vou conseguir comprar um resistor de 250 ohms por 100 miliwatts. Eu tenho que buscar o que está disponível no mercado para eu fazer a aquisição, que os valores não serão exatamente esses daí, ou serão superiores ou inferior. Para isso, eu tenho uma tabela aqui que nós podemos nos basear para saber qual resistor nós vamos comprar. Aqui nós temos três opções, na verdade duas opções. Ou eu posso comprar um resistor de 220 ohms, ou eu posso comprar um resistor de 270 ohms. No caso aqui, o que você escolheria se fosse comprar ou um ou outro aqui? Compraria o de maior resistência, porque o de maior resistência ele vai garantir que a corrente de 20 mA não seja ultrapassada. Vai ficar uma corrente um pouco menor, vamos supor que fique 18 mA. Se eu comprar o de 220 ohms e colocar ele no circuito, o que vai acontecer é que ele vai deixar passar uma corrente superior aos 20 mA, podendo danificar o LED ou reduzir a vida útil do mesmo. Também nós temos outra opção que é bem interessante. Dentro dessas duas opções aqui, só dando uma frisada, eu escolheria o de 270 ohms. Agora eu posso fazer a opção 2, que é fazer os resistores ligados em série e paralelo para conseguir o valor de resistência que eu quero. E nesse caso aqui eu vou utilizar a técnica de conectar resistores em série. Ou seja, eu tenho um resistor aqui de 100 ohms e tenho um outro resistor de 150 ohms. Se eu comprar um de 100 ohms e o outro de 150 e ligar eles em série, conforme você vê aqui, as resistências serão somadas. Com isso nós vamos atingir o valor ideal que nós calculamos, que foi de 250 ohms. Agora o que nos falta, ou o que nos resta, é calcular, encontrar na verdade, a potência do nosso resistor. Resistores nós temos potência de 1/8 de watt, 1/4 de watt, meio watt, 1 watt, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. No nosso caso aqui, nós precisamos de um resistor que seja de no mínimo 100 miliwatts. Para isso, agora nós já sabemos o que comprar. É um resistor de 100 ohms e um outro de 150 ohms, sendo que cada um deles suporta uma potência mínima de 125 miliwatts, que é o que nós vamos encontrar no mercado, ou seja, 1/8 de watt. Aí nós podemos montar o nosso circuito e fazer o nosso LED funcionar. Você vai observar também que nos resistores nós temos uns códigozinhos de cores, ou seja, nós temos cores no seu corpo. Esses cores indicam o valor da resistência que ele foi programado para ter. Então, para não colocar um número no corpo dele, por ser muito pequeno, coloca-se um código de cores. E essas cores nós podemos ver aqui o seguinte, um resistor que tem 4 cores e temos outros resistores que tem 5 cores e tem outros que tem 6. O resistor de 4 cores, você vai ver que a primeira e a segunda correspondem ao número dos dígitos. Nesse caso aqui eu tenho um verde e a próxima cor é o azul. Na primeira linha, o primeiro dígito, o verde corresponde a 5. Na segunda linha, o segundo dígito, o azulzinho ele corresponde a 6. E o próximo aqui seria o dígito do multiplicador para o resistor de 4 cores. Então, nesse caso aqui é o laranja. Esse multiplicador vai ser 3 zeros. Ou você multiplica por 1000, ou você simplesmente acrescenta os 3 zeros, conforme você vê aqui. Então, nós colocamos o 5, o 6, mais 3 zeros. E, no caso do de 4 faixas, a última faixa ela corresponde à tolerância, que nesse caso aqui é uma faixa dourada, que é 5%. Isso quer dizer que esses 56 mil ohms ou 56 quiloohms tem uma tolerância de mais ou menos 5%. Ele pode variar 5% acima ou 5% abaixo. No caso do resistor de 5 faixas, a primeira, a segunda e a terceira faixas corresponderão aos dígitos, ou seja, nós vamos pegar aqui nesse caso do exemplo. Primeiro amarelo, o amarelo é 4. Segundo, nós temos aqui o violeta, que o violeta ele corresponde a 7. O próximo é o preto é 0. Então nós temos aqui 470, ou seja, 470 é o dígito. Agora nós vamos para a quarta faixa que representa o multiplicador. E nós vamos escolher de acordo com a cor, que for o vermelho. O vermelho ele é 2 zeros ou multiplicado por 100.
Você simplesmente pode acrescentar os 2 zeros ou multiplicar por 100, dá no mesmo. Então nós vamos ter aqui, ó, 470 mais 2 zeros, e a faixa final aqui, ó, ela é uma faixa marrom. Essa faixazinha marrom, ela corresponde a 1%, ou seja, esse resistor é de 4.700, ou seja, esse resistor é de 47.000 ohms ou 47 kΩ, com uma tolerância de 1%. Esse valor pode ser 1% maior quando você medir no multímetro, ou pode ser 1% menor. E como nós podemos saber a resistência do resistor de outra forma? Aqui nós temos também calculadoras online. Essa calculadora ela é fantástica. O link dela e tudo que está escrito nessa aula aqui, como imagens, textos, fórmulas, está disponível no meu e-book, que é gratuito. Está o link aqui na descrição. Você vai clicar, vai ser direcionado para uma página onde você vai cadastrar o seu e-mail para receber no seu e-mail, porque eu não vou ficar te enviando pessoalmente. Então, está tudo automatizado para você receber esse e-book de forma gratuita no seu e-mail. Com ele você vai encontrar todas as informações que eu passei aqui e um pouco a mais. Aqui nesse código de cores online nós podemos vir aqui, ó, mudar o número da faixa ou escolher quantas faixas tem esse resistor, se é 4, 5 ou 6. A próxima faixa, ou a primeira, a gente já começa colocando aqui, ó, é o amarelo, vou digitar aqui amarelo. O próximo, violeta, vou colocar aqui violeta. O próximo é o preto, vou colocar aqui o preto. O próximo é o vermelho, né? Coloco aqui e somente agora a faixa da tolerância, que nesse caso é a marrom. Colocando aqui, ele vai dizer, ó, 47 kΩ com a tolerância de 1%. Essa é uma forma bem prática e rápida de verificar a resistência do resistor através do código de cores. A outra forma requer que você tenha um instrumento chamado multímetro ou um ohmímetro. Você vai escolher aqui a escala de resistência, colocou, pega as ponteiras de prova do multímetro, encaixa e ele já vai te dizer qual o valor da resistência. Neste caso aqui, ó, eu tenho que encaixando as ponteiras de prova aqui, vemos lá no multímetro 5.8 ohms. Para este outro resistor, que eu vou pegar aqui agora, a resistência é de 4.82 ohms. Esse outro aqui foi aquele do experimento que nós torramos inicialmente. Ele tinha 220, agora ele tem 41 kΩ. Ou seja, ele poderia estar aberto ou poderia acontecer exatamente isso daqui, uma resistência muito alta. Observe o K lá em cima, deu 2.5 kΩ. Agora vamos ver esse outro aqui, 2 kΩ. Agora vamos colocar aqui resistores em série, só para a gente ver. Ó. Esse daqui é de 46 kΩ, o total dá 48 kΩ. 2 kΩ mais 46 vai dar os próprios 48 kΩ ligado em série. Agora ligando em paralelo, nós vemos aqui que a resistência cai apenas para 2 kΩ, e isso é um assunto para um novo vídeo a respeito de resistores em série e resistores em paralelo. Esses aqui são resistores minúsculos que você vai encontrar em diversas placas, porque ele tem diversas vantagens em relação ao resistor anterior, que mais informações você vai encontrar lá no e-book, que é gratuito e você pode baixar agora. Agora, você está gostando, você pode dar o seu like, né, para me motivar a fazer mais conteúdos desse, e você também pode se inscrever para ser notificado de quando vir novos vídeos a respeito desses assuntos de eletrônica, que eu amo demais. Então, ative aqui as notificações para que você seja notificado, senão não vai adiantar de nada, você vai sempre estar perdendo as informações. Mas lembra daquele e-mail que você vai colocar lá para receber o seu e-book? Então, ali toda vez que eu colocar um vídeo novo, eu posso enviar um e-mail para você só te informando, ó, tem um vídeo novo, vem assistir e aprender comigo. Então, espero que você tenha gostado e até o nosso próximo vídeo. Valeu!